Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Mais uma vez aqui estamos para compartilhar com você a leitura diária da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando nessa semana a lição de número 7, a necessidade do novo nascimento. Dentro deste assunto, nós vamos falar sobre o novo nascimento, o nascer da água e do Espírito. Também nós vamos falar sobre a fé salvífica, faz do pecador uma nova criatura em Cristo Jesus. E dentro desse assunto, nós vamos falar que fé não é conhecimento, fé não é admiração e fé relaciona-se com dependência. Também vamos falar sobre o perdão dos pecados está disponível a todos. E aqui nós vamos falar sobre o que é perdão, porque o homem precisa de perdão e como obter o perdão de Deus. O novo nascimento significa regeneração. E aqui nós vamos falar que a regeneração é uma mudança radical. Vamos falar também que fomos reconciliados com Deus pela morte de Jesus. Fomos adotados como filhos de Deus pela fé em Jesus. Então, vamos falar desse assunto. Fomos reconciliados com Deus pela morte de Jesus, mas somos adotados como filhos de Deus através ou pela fé em Jesus Cristo. Que Deus possa abençoar a sua vida e juntos tenhamos um conhecimento melhor e cresçamos não só no conhecimento, mas também cresçamos na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. A leitura diária de segunda-feira, João capítulo 3, versículos de 3 a 8, Jesus respondeu a Nicodemos e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Lemos aqui o versículo 8 apenas. O novo nascimento é nascer do Espírito, mas Jesus também falou sobre o nascer da água. E quando ele usa o elemento água, Jesus usa porque a água é um elemento forte para a purificação e para a lavagem. Não que a água ela venha lavar o pecado de ninguém, mas como símbolo, a água tem esse forte apelo purificador e lavador, porque a palavra de Deus é quem purifica a alma. A palavra de Deus é que lava a alma. A palavra de Deus é que transforma a vida do pecador. Nicodemos precisava ser lavado. Nicodemos precisava ser purificado dos seus pecados e também purificado dos seus pensamentos errados. A água também pode ter sido aqui usada por Jesus para trazer à memória a pregação de João Batista. João Batista, quando pregava no deserto, ele pregava a mensagem do arrependimento. E quando as pessoas se arrependiam dos seus pecados, João Batista, então, batizava essas pessoas, imergindo elas na água. Ou seja, o que as pessoas interiormente já tinham feito no seu coração, elas já tinham se arrependido. E agora, João Batista, através do batismo, ele imergia as pessoas, simbolizando, ou seja, demonstrando exteriormente o que havia acontecido interiormente na vida da pessoa que se arrependia dos seus pecados. Elas eram lavadas na água, simbolizando que elas já haviam sido lavadas interiormente pelos seus pecados. Então ele era enfático desta importância do arrependimento antes
antes de receber o batismo, como símbolo daquilo que já havia acontecido no coração da pessoa. O arrependimento e, consequentemente, a purificação do pecado era um pré-requisito importante para o reino de Deus. Então, e continua sendo o arrependimento para o perdão dos pecados, sim, é um pré-requisito para que a pessoa tenha o reino de Deus, para que a pessoa veja o reino de Deus, e era isso que Jesus pregava para Nicodemos, que ele precisava nascer da água, mas ele precisava também nascer do Espírito. O Espírito Santo é aquele que toca em nosso coração. Jesus exemplificou de uma forma impressionante quando ele falou sobre o Espírito Santo. O vento sopra onde quer, ele disse, onde ouve também a voz do vento, mas ninguém sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O Espírito Santo, nós não o vemos, mas nós o ouvimos. O Espírito Santo, ele fala. A Bíblia está cheia de textos da palavra de Deus. Quando o Espírito Santo fala conosco, ouves o que o Espírito diz às igrejas, ouça a voz do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que nos ensina, é o Espírito Santo que fala conosco, é o Espírito Santo quem nos orienta, é o Espírito Santo quem nos direciona. Nós não o vemos, mas nós podemos o ouvir. Nós ouvimos a voz do Espírito Santo falando a nossa consciência, nos dirigindo para que nós façamos sempre a vontade de Deus. Então, o Espírito Santo, ele impacta os nossos corações, mostra o nosso erro. O Espírito Santo, ele confronta com o pecado que nós praticamos contra Deus, contra os nossos erros, contra as nossas falhas. Ele confronta tudo isso. Para quê? Por que que o Espírito Santo nos confronta? Porque ele quer trabalhar em nossa vida, ele quer transformar a nossa vida. É ele quem renova, é ele quem transforma, é ele quem muda os nossos corações. Assim nós temos a condição de responder a essa ação. E nós respondemos ao Espírito Santo com uma ação, a ação do arrependimento. Quando o homem ouve a voz do Espírito Santo, ele então crê que é o Espírito Santo que está falando com ele. Ele crê nesta voz gloriosa, nesta voz maravilhosa do Espírito Santo falando, e ele dá lugar para esta voz. Então ele se arrepende dos seus pecados. Sem nascer do Espírito, ninguém consegue se arrepender, pois está totalmente preso a uma natureza carnal e pecaminosa. O Espírito Santo nos dá a possibilidade de nós vencermos essa natureza. Nós vencemos a natureza pecaminosa porque o Espírito Santo está na nossa vida, nos orientando e nos dirigindo. Se nós obedecermos à voz do Espírito Santo, nós vencemos a esta ação pecaminosa da nossa natureza. E nós nascemos de novo, nascemos para uma nova vida, porque agora nós estamos com Deus. O que temos aqui é o ensino profundo de Jesus Cristo sobre a salvação. Não depende de nossas obras, não. A salvação, ela não depende de nossas obras, ela é graça de Deus. Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, o versículo 8, ele diz que nós, pela graça, nós somos salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem pelas obras,
para que ninguém se glorie. Então, a salvação, ela é uma dádiva de Deus aos homens. A salvação, ela é uma dádiva de Deus, ela é graça. O homem que ele é salvo, o homem que recebe esta salvação pela fé na sua vida, ele vai demonstrar esta salvação agora quando ele vai praticar as boas obras. Ele vai praticar agora a obediência. Ele vai praticar agora as virtudes do fruto do Espírito que está na sua vida. Então, tendo fé no seu coração, alcançando a salvação, agora nós vemos as pessoas praticando boas obras, fazendo boas obras, as obras que agradam a Deus. Então, não depende de nossas obras, é graça de Deus, a salvação é graça de Deus. As pessoas só fazendo boas obras não alcançam salvação. As pessoas só alcançam salvação através da fé. E depois que ele tem fé, então ele vai praticar as boas obras. Mesmo as pessoas que no Apocalipse fala no capítulo 20, que vai ser aberto um livro de obras. E muitas pessoas vão ser salvas pelas suas obras. Mas por que essas pessoas vão ser salvas pelas obras? Antes das obras, eles tiveram fé. Fé que existe um Deus invisível, e então praticaram as boas obras. Só pelas boas obras, sem a fé, ninguém alcança a salvação para a sua alma. Deus nos capacita a responder o Evangelho. Nós respondemos a mensagem que nós recebemos de Deus. Nós recebemos as boas notícias que nós recebemos de Deus quando nós nascemos de novo. Nosso espírito, ele se renova. Nós somos perdoados, nós somos transformados, nós experimentamos o poder de Deus na nossa vida e então praticamos as boas obras. As pessoas veem em nós as obras, ou seja, as virtudes do Espírito Santo que nós estamos praticando, porque nós fomos transformados, porque nós fomos renovados, o nosso interior foi renovado e agora praticamos o que é bom e agradável a Deus. Nos transformamos em discípulos e seguidores de Cristo. Por quê? Porque nós temos fé em Cristo. Era essa ênfase poderosa que Jesus expôs a Nicodemos, quando disse a Nicodemos que era necessário que Nicodemos nascesse da água, mas também nascesse do Espírito, e do Espírito Santo. Santo é um atributo do Espírito. Aleluias! Assim como o Pai é santo, assim como o Filho é santo, o Espírito também é santo. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, Paulo disse assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. É a leitura de terça-feira. A fé salvífica faz do pecador uma nova criatura em Cristo Jesus. Fé não é mero conhecimento. Veja Zaqueu. Zaqueu, para encontrar com Jesus, por que ele foi para ver Jesus? Porque ele tinha conhecimento que Jesus existia. Ele tinha conhecimento dos milagres que Jesus fazia, mas só com aquele conhecimento, Zaqueu não poderia ser salvo. Então ele teve um encontro com Jesus, e quando ele teve esse encontro com Jesus, ele foi salvo, porque ele se encontrou com Jesus, porque ele abraçou Jesus, porque ele falou com Jesus, e ele foi salvo.
Nicodemos também, ele ouvia falar de Jesus, conhecia as obras, o que Jesus fazia, mas ele separou um momento, aleluias, para falar com Jesus, para perguntar algo para Jesus, ele teve um encontro com Jesus, e então através desse encontro ele foi salvo. Não basta apenas o conhecimento, é preciso ter um encontro com Jesus. Aleluias! Nós também vemos que além de Zaqueu e além de Nicodemos, nós também temos Cornélio. Cornélio até praticava boas obras, ele tinha conhecimento de Deus, sabia da existência de Deus, praticava as boas obras, tinha conhecimento, mas ele não era salvo. Mas quando ele ouviu Pedro pregar a palavra de Deus, Cornélio se converteu ao Senhor, ele recebeu a salvação, ele teve um encontro com o Mestre através da palavra de Deus, ele teve um encontro com Jesus através da palavra, a palavra falou em seu coração, o Espírito Santo falou com ele, e ele, tendo esse encontro, se converteu ao Senhor. Então, com o conhecimento, só sabendo, só tendo conhecimento, o homem não alcança a salvação. Obviamente, para crer, é claro, é necessário, é preciso ter o conhecimento, mas só o conhecimento não salva. Romanos 10, 13 e 14 diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas o apóstolo faz uma pergunta: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Então é necessário ouvir. Romanos 10 e 17 diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quando o homem ouve a palavra de Deus, ele tem o conhecimento, e agora ele vai colocar em prática este conhecimento, tendo um encontro com Jesus. Os próprios demônios conhecem e até creem que Deus existe, mas não se submete a ele. Todavia, apenas o conhecimento dos fatos históricos a respeito de Jesus não é suficiente para que isso seja categorizado como aquela fé que conduz o homem à salvação. Não! Só através de conhecimentos o homem não consegue a fé para ser salvo. É preciso ter um encontro, é preciso crer. Mas mesmo assim, só crendo, é preciso ter um encontro com o Mestre. É preciso ter um encontro com Jesus. Portanto, o mero conhecimento teológico e histórico não significa fé verdadeira para a sua salvação. Fé também não é uma mera admiração. Admiração por Cristo sem sujeição a Ele não tem valor algum. Veja que o homem rico, ele tinha um conhecimento e ele admirava Jesus. E foi ter com Jesus, dizendo que Jesus era bom, perguntando a Jesus como ele faria para ter a vida eterna. Ele tinha admiração, mas quando foi para ele seguir a Jesus, ele não quis. Ele não se submeteu, ele não se sujeitou a Cristo. Ele não quis seguir a Cristo, apesar de admirar Cristo, de ter conhecimento, de até crer, mas ele não quis seguir a Cristo. Também Pilatos também admirava Jesus em suas obras, e admirava muito, mas ele
não se decidiu em seguir a Cristo. Ele não se decidiu. Então, somente admiração não adquire fé para a salvação. Portanto, isto também, admiração, não significa fé verdadeira. Nicodemos reconheceu que Jesus havia vindo de Deus, ele sabia disso, reconheceu tudo isso através dos milagres que Jesus fazia. Ele teve este conhecimento. Mas essa atitude não significava a genuína fé para ser salvo, uma vez que ele ainda não havia depositado sua confiança em Jesus. Por isso, Cristo ensinou para Nicodemos a necessidade de nascer de novo, crendo nele, crendo na sua palavra. A fé, ela está relacionada com a dependência. Como ficou claro, a fé genuína não significa meramente acreditar nos fatos históricos a respeito de Jesus ou uma mera admiração acerca dele. Antes é necessário uma confiança pessoal em Cristo. Como que o homem adquire esta confiança pessoal? Precisa ter um encontro. Às vezes nós conhecemos tal pessoa, mas quando nós temos um encontro com esta pessoa, quando nós encontramos com ela, é que nós, a partir desse momento, acreditamos mais nesta pessoa. É assim também. É preciso ter um encontro pessoal com Cristo e então o reconhecimento que nós dependemos dele, nós dependemos de Cristo para a nossa salvação. É necessário também a consciência de que eu necessito confiar em Cristo para receber a salvação, e ele é o único caminho para Deus. Ele é o único meio para a salvação. Ele diz: sem mim nada podeis fazer. Ele diz que através de mim é que o homem pode chegar ao Pai. Ele diz: eu sou a porta, eu sou o caminho. Jesus, ele é o único meio, ele é o único caminho que o homem pode chegar a Deus e que o homem pode ser salvo. Sem fé, o escritor aos Hebreus disse que sem fé, lá no capítulo 11, versículo 6, ele diz que sem fé é impossível o homem agradar a Deus. E sem fé também não é possível o homem ser salvo. Para ser salvo, o homem necessita de fé para ser salvo. Então é preciso entender que a fé não se resume a um mero conhecimento histórico e teológico do Evangelho, tampouco admiração pelo seu conteúdo. Fé caracteriza-se em entender e aceitar que apenas Cristo pode nos conduzir a Deus, perdoar os nossos pecados e nos conceder a salvação. Atos 10:43 foi quando Pedro esteve na casa de Cornélio e Pedro pregava a palavra de Deus e falava de Cristo e dizia ele: a esse dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o poder, o perdão dos pecados pelo seu nome. Então, essa é a leitura de quarta-feira. O perdão dos pecados está disponível a todas as pessoas. Mas o que é perdão? E por que eu preciso do perdão? A palavra perdão significa limpar a conta, cancelar a dívida. E Jesus fez isso por nós. Quando ofendemos alguém, buscamos o seu perdão para que nós continuemos a ter um relacionamento pessoal com esta pessoa. Perdão não é dado porque alguém merece ser perdoado. Nós ofendemos alguém, pedimos o perdão para continuarmos o relacionamento com ela. Então, perdão é dado por alguém que merece ser perdoado. Ninguém merece ser perdoado. Nós não merecíamos ser perdoados. Nós não merecemos ser perdoados. O perdão é um ato de amor, é um ato de misericórdia, é um ato de graça. Então, quem tem misericórdia, perdoa.
Quem tem graça de Deus na vida, perdoa. Quem tem o amor de Deus derramado no seu coração, perdoa. Ninguém merece ser perdoado. Perdoado é este ato de amor. Perdão é uma decisão de não manter algo contra outra pessoa. Você não mantém, mas você perdoou. Quem perdoa, esquece a dívida. Quem perdoa, cancela a conta. Então, apesar do que a pessoa tenha feito, esta pessoa perdoa, porque tem amor no seu coração. A Bíblia nos diz que todos nós precisamos do perdão de Deus. Todos nós temos cometido pecado e pecados. Pecado é aquele que nós herdamos de Adão. Pecados é as suas práticas, é os nossos hábitos pecaminosos, é as nossas práticas pecaminosas, são pecados e nós precisamos do perdão de Deus, tanto para o pecado quanto para os pecados. Jesus na cruz do Calvário, ele levou o nosso pecado, cancelou a nossa dívida, ele perdoou os nossos pecados e perdoa os nossos pecados. Para termos o perdão dos nossos pecados, precisamos reconhecer que Jesus Cristo, ele na cruz morreu para perdoar os nossos pecados. Eclesiastes 7:20 diz: não há homem justo sobre a face da terra que faça o bem e que não peque. 1 de João 1:8 diz: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós, porque todos somos pecadores e precisamos do perdão de Deus. No final das contas, todo pecado é contra Deus, tanto o pecado quanto os pecados, quanto as práticas, os vícios, os hábitos pecaminosos. Por isso precisamos desesperadamente do perdão de Deus para a nossa vida. Se nossos pecados não forem perdoados, passaremos a eternidade sofrendo as consequências de nossos pecados. Por isso precisamos do perdão de Deus. Perdoados aqui, morreremos, e se não morrermos, seremos arrebatados, porque não temos pecados, e se morremos perdoados por Deus e alcançaremos a vida eterna. Perdão, como nós obtemos o perdão? Graças a Deus, ele é bondoso e misericordioso, pronto para perdoar todos os nossos pecados. 2 de Pedro 3:9 nos diz: ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Crendo, arrependendo-se dos nossos pecados, nós seremos perdoados, porque ele é poderoso para perdoar os nossos pecados, e só Jesus Cristo pode perdoar os nossos pecados. Deus deseja nos perdoar através de Jesus. Então, ele providenciou o nosso perdão. Ele deu o seu único filho, Jesus Cristo, para que morresse por nós. O único castigo justo pelos nossos pecados é a morte. É o único castigo justo, é a morte. Na primeira parte de Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte eterna é o salário que merecemos pelos nossos pecados. Deus, em seu plano perfeito, ele tornou-se um ser humano, Jesus Cristo. Jesus morreu na cruz, pagando o preço que nós merecíamos pagar. Era nós que deveríamos pagar esse preço, mas Jesus pagou por nós, porque só ele podia pagar, porque ele é sem pecado, ele não tem pecado, e só um sem pecado é que poderia morrer
pelos pecados da humanidade. Foi o que Paulo escreveu na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo de número 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus morreu na cruz, levando sobre si o castigo que nós merecíamos. Era para nós, mas Jesus fez isto por nós. Sendo Deus, a morte de Jesus providenciou perdão pelos pecados do mundo inteiro. Jesus venceu o mundo morrendo na cruz pelos nossos pecados. 1 de João 2:2 proclama: ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios pecados, mas pelos pecados de todo mundo. Agora, como recebemos esse perdão de Deus? Você não pode conquistar o perdão de Deus. Você também não pode pagar pelo perdão de seus pecados contra Deus. Ninguém com dinheiro paga pecado. Ninguém com boas obras paga pecado. Ninguém conquista o pecado de Deus. Você só pode receber o perdão dos seus pecados pela fé, através da graça e da misericórdia de Deus. O homem só tem o perdão de Deus através da fé em Jesus Cristo, que morreu na cruz por nossos pecados. Tito 3:5 diz: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Então, o novo nascimento significa regeneração. O novo nascimento, ele é diferente do nosso primeiro nascimento, e foi isso que Nicodemos não entendeu. Ele não entendeu. Ele achou que deveria voltar para o ventre da sua mãe e nascer de novo. Mas não é isso. Quando fomos concebidos fisicamente, nós herdamos a nossa natureza pecaminosa. O novo nascimento é um renascimento espiritual, santo, celestial, que resulta em nós sendo vivificado espiritualmente. O homem em seu estado natural está morto em seus delitos e pecados até ser vivificado, ou seja, até ele ser regenerado. E regenerado por quem? Por Cristo. Isso acontece quando ele coloca a sua fé em Cristo. É o que disse Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 2, o versículo 1. E vos vivificou, estando vocês mortos em ofensas e pecados. Jesus nos vivificou, ele se revelou a nós e nós aceitamos ele, nós abrimos o nosso coração, deixamos o Espírito Santo trabalhar, fomos transformados, renovados através da fé em Cristo Jesus. A regeneração é uma mudança radical. Assim como o nascimento físico resultou em um novo indivíduo que agora veio para viver nessa terra, o nosso nascimento espiritual, ele resulta também em uma nova pessoa que agora está preparada para viver no reino celestial. Efésios 2:6, Paulo escreveu dizendo: e nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Começamos a viver, após a regeneração, nós começamos a viver e ver e ouvir e buscar as coisas divinas. Colossenses 3:2, Paulo disse: pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são de baixo. Pensai nas coisas que são do céu, não nas coisas que são da terra. Pensai nas coisas divinas e não nas coisas terrestres. Começamos a viver uma vida de fé e santidade desta forma. Agora Cristo está formado em nossos corações
e Cristo estando formado em nossos corações, as virtudes do fruto do Espírito vai demonstrar essa nossa comunhão com Jesus. As virtudes do fruto do Espírito são obras que nós vamos praticar, mas porque nós já temos crido, nós já temos fé para isso, adquirimos fé para praticar as boas obras. 5:17 fala da nossa, ou seja, da nossa participação da natureza divina, está escrito na carta de Pedro, mas nós fomos feitos nova criatura, como está escrito na primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, e o versículo 17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Deus, não o homem, é a fonte dessa transformação. É o que Paulo vai dizer em Efésios 2, de 1 a 8, mas no versículo 8 ele fala que pela graça nós somos salvos, ou seja, por Deus, o dom de Deus. Pela graça vocês são salvos. Essa salvação é uma dádiva de Deus, não é pelas obras. Por quê? Porque pelas obras é humanamente. Se fosse para o homem ser salvo através das suas obras, não necessitaria que Jesus viesse à terra e morresse pelos nossos pecados. O grande amor e dom gratuito de Deus, a sua rica graça e misericórdia abundante na nossa vida, são a causa do renascimento. Veja que nós vamos praticar, nós vamos fazer boas obras, porque nós temos fé que Deus é maravilhoso, nós temos fé que somos salvos, nós temos fé que Jesus está conosco. Nós não fazemos as boas obras para ser salvo, fazemos as boas obras porque já somos salvos, porque temos fé. A regeneração é necessária. A carne humana pecaminosa não pode entrar na presença de Deus. O grande poder de Deus, o poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos, ele é demonstrado na regeneração e conversão dos pecadores. O mesmo poder que ressuscitou a Cristo, agora também ressuscita o homem que estava morto espiritualmente e agora ele se renova, recebendo Cristo na nossa vida. Ele é uma pessoa, esse homem passa a ser uma pessoa viva, uma pessoa espiritual, crendo na palavra de Deus, crendo em Jesus, crendo na salvação. Ele estava morto. E esse mesmo poder que ressuscitou a Cristo é esse poder regenerador e renovador. Em sua conversa com Nicodemos, Jesus disse 2 vezes que o homem deve nascer de novo para ver o reino de Deus. Se nós queremos ver o reino de Deus, nós devemos nascer de novo. Todos os dias devemos nascer de novo, porque nós somos pecadores e precisamos de uma vida sempre renovada em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A regeneração ela não é opcional, pois o que é nascido da carne é carne, então não é opção. Quem nasce da carne é carne. E aquele que nasce do Espírito é Espírito. O nascimento físico nos traz à terra, porém, o renascimento espiritual nos leva para o céu. Aleluias! Queres ir para o céu? Então é preciso nascer de novo. É preciso ter esse renascimento espiritual. A regeneração faz parte do que Deus faz por nós no momento da salvação. Somos selados, depois nós somos adotados, reconciliados com Deus. A regeneração é quando Deus dá vida espiritual a uma pessoa, como resultado da sua fé em Jesus Cristo. Antes da salvação, nós não éramos filhos de Deus, ou seja, ao contrário, nós éramos filhos da ira, conforme Efésios 2 e 3. Antes da salvação, estávamos
degenerados. Depois da salvação, nós fomos regenerados, somos regenerados. O resultado da regeneração é a paz com Deus que nós temos na nossa vida, é uma nova vida demonstrada através agora das boas obras. É a filiação eterna que nós temos com Deus, de morarmos para sempre com o Senhor. O único meio de regeneração é pela fé na obra consumada por Cristo na cruz do Calvário. Nenhuma quantidade de boas obras ou de observância da lei pode regenerar o coração, visto que ninguém será justificado diante de Deus pelas obras da lei ou por qualquer boas obras. Pode praticar o tanto de obras boas que você quiser, mas se você não tiver fé para a salvação, se você não tiver fé em Cristo Jesus, você não vai ser salvo só pelas obras. É preciso fé em Cristo, e todos que fazem boas obras, mas por causa da fé que ele tem em Cristo, este então será salvo. Romanos 3, 20 a 22, por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. 21, mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Somente Cristo oferece uma cura para a depravação total do coração humano. Não precisamos de uma renovação. Não precisamos de uma renovação, não precisamos de reforma ou reorganização. O que nós precisamos é de renascimento. O que nós precisamos é nascer de novo. O que nós precisamos é sermos novas criaturas em Cristo Jesus. E então depois a renovação, e depois então a reforma, e depois então a reorganização. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículos 18 e 19. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Fomos reconciliados com Deus pela morte de Jesus. A Bíblia diz que Cristo nos reconciliou com Deus. O fato de que precisávamos de reconciliação significa que nosso relacionamento com Deus estava quebrado. É por isso que nós precisamos nos reconciliar com Deus. É por isso que o homem precisa reconciliar-se com Deus, porque o relacionamento com Deus, se estiver quebrado na sua vida, reconcilie-se com Deus. E o homem precisa. Já que Deus é santo, a culpa era de quem? Era nossa. O homem que não era santo, mas Deus era santo. E para o homem também ser santo, é preciso reconciliar-se com Deus. E assim como ele é santo, o homem também precisa ser santo. Nosso pecado nos separou de Deus. Romanos 5 e 10 diz que também nos fez inimigos de Deus. Porque se nós, como inimigos, nós somos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Quando Cristo morreu na cruz, ele satisfez o julgamento de Deus e tornou possível que aqueles que eram inimigos de Deus fizessem as pazes com ele através da reconciliação pela morte de Jesus Cristo na cruz. Nossa reconciliação com Deus então envolve o exercício da sua graça e o perdão do nosso pecado. O resultado do sacrifício de Jesus é que o nosso relacionamento mudou
de inimizade, agora nós somos amigos de Deus. Foi o que Jesus Cristo disse aos discípulos: já não vos chamo servos, mas tenho-vos chamado amigos. João 15:15. Reconciliação cristã é uma verdade gloriosa. Éramos inimigos de Deus, mas agora nós somos amigos de Deus. Estávamos em um estado de condenação por causa de nossos pecados, mas agora somos perdoados. Estávamos em uma situação de guerra com Deus, mas agora temos paz que ultrapassa todo entendimento. Romanos 5:1. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. João 1:12 diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. É a leitura de sábado. Fomos adotados como filhos de Deus pela fé em Jesus. Os seres humanos não têm privilégio maior do que se tornarem filhos de Deus. Este ponto não é disputado por aqueles que professam afeição por Jesus como Cristo. Não. Aqueles que acreditam na Bíblia como palavra inspirada por Deus concordam que em relação à necessidade de serem filhos de Deus mediante a fé. Você pode ser filho de Deus mediante a fé, para tornar filho de Deus pela fé, crendo que Jesus Cristo é o seu Salvador e também o seu Senhor. Jesus disse que aqueles que não creem no Filho de Deus, aqueles que não creem no Filho de Deus serão condenados. Agora, aqueles que creem no Filho de Deus serão salvos. Sabemos que os filhos de Deus são co-herdeiros com Cristo. Os filhos de Deus têm o direito de clamar. Só os filhos de Deus podem chamar Deus de Pai. Talvez você esteja chamando Deus de Pai, mas você não é filho de Deus, porque você não crê na palavra de Deus, porque você não tem fé para ser salvo, porque você não fez um concerto com Deus, porque você não pediu perdão dos seus pecados, porque você não se humilhou, não se arrependeu. É preciso crer, é preciso arrepender, é preciso seguir, é preciso praticar as obras, as virtudes do fruto do Espírito na sua vida. Muitos de nós concordamos com a necessidade de sermos filhos de Deus, mas nem sempre concordamos em relação de quem são os filhos de Deus. Se sois de Cristo, em Gálatas, no versículo 29, diz assim: e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então, se sois de Cristo, para os filhos de Deus, Paulo está dizendo isso. Se sois de Cristo, se torna filho de Deus por causa de uma compra. Assim é de Cristo. Essa compra foi Jesus que comprou. Ele comprou com o seu sangue puro, derramado pelos homens, derramado por mim, derramado por você, derramado por nós na cruz do Calvário. Ele foi comprado com o sangue redentor de Jesus. Aqueles que foram comprados, aqueles que foram redimidos pelo precioso sangue de Cristo, são os mesmos que purificaram as suas almas pela obediência à verdade, foram regenerados mediante a palavra de Deus. Aquele que pertence a Cristo se submete continuamente à autoridade de Cristo. Pertence a Cristo, pertenço. Então você precisa se submeter à autoridade de Cristo.
Então você precisa obedecer às palavras de Deus e assim nós pertencemos a Cristo. Também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Paulo também escreveu aos filhos de Deus, também sois descendentes de Abraão, ainda no versículo 29 de Gálatas 3. Quem é filho de Deus hoje goza este privilégio. Qual o privilégio? Por causa da promessa que Deus fez a Abraão há muito tempo. Os fiéis são filhos e herdeiros desta promessa. Os que viviam sob as tradições judaicas não aceitaram isso. Continuam ainda nas suas tradições, mas não recebem a salvação, não são livres, não são libertos, porque precisam aceitar a graça salvadora de Cristo. É o objetivo de Paulo em Gálatas 3 mostrar a tais pessoas que é possível alguém ser um filho de Deus, é possível uma pessoa ser herdeiro, possível a pessoa ser descendente de Abraão sem fazer parte da sua descendência carnal, sem fazer parte da descendência também que foi separada para a sua lei nacional, ou seja, a lei de Moisés. Cristo era a semente da qual todas as nações do mundo seriam abençoadas, conforme Gênesis 2:13 e Gálatas 3:16 também confirma esta palavra. Assim, todos que são em Cristo são descendentes de Abraão, conforme Gálatas 3:8 e 9. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão. E para Abraão, Deus disse: todas as nações serão benditas em ti. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Jesus disse, quando Zaqueu foi salvo, este também é filho de Abraão, porque teve fé em Cristo. Assim mostrando que se é filho de Deus pela fé em Cristo, é de acordo com a promessa e não de acordo com a lei. De acordo com a promessa e não de acordo com a lei, através da graça e não pela lei. Então qualquer pessoa, seja judeu, seja grego, pode ser quem for, só pode ser salva, só pode ser participante das bênçãos da natureza divina, só pode ser participante dessa bênção prometida à descendência de Abraão, e pode ser, mas e sem mesmo ser descendente pela carne ou estar sujeito à lei dada aos seus descendentes carnais. Além disso, Paulo disse: todos vós sois um em Cristo Jesus. Todos, gregos, judeus que recebem Jesus como Salvador, gregos, gentios, qualquer pessoa que aceita Jesus como seu Senhor, como Salvador da sua alma, ele é um em Cristo Jesus. Um filho de Deus, ele é unido com todos os outros que são filhos de Deus também pela fé. Em Cristo há um corpo, há uma igreja. Agora, é claro que os membros desta igreja, ou seja, aqueles que é uma igreja, os seus membros são individuais, mas o corpo é um só. Aqueles que estão longe são reconciliados em um corpo. Claro que os seus membros, os seus membros são diferentes. Os membros desse corpo são diferentes, mas pela fé em Cristo, eles se unem e tornam-se uma igreja, um corpo. E Jesus veio para edificar essa igreja, vem para buscar a igreja salva, que está preparada. A Bíblia não conta nada de filhos de Deus estando em corpos estranhos. A Bíblia apresenta filhos de Deus que faz parte do corpo de Cristo. A Bíblia não fala de eu sou filho de Deus,
mas eu pertenço ao corpo de Maomé, eu pertenço ao corpo de Buda. Não, a Bíblia fala de filhos de Deus que formam o corpo de Cristo, não um outro corpo estranho. Também a Bíblia não fala que as pessoas que são filhos de Deus porque pertencem a tal igreja, porque pertencem a tal denominação. Eu sou da igreja tal, por isso eu sou salvo. Só a minha denominação, só a minha igreja é que prega a salvação e que vai para o céu. A Bíblia não fala nada disso. A passagem inteira mostra que o ensinamento da Bíblia de salvação pela fé envolve muito mais do que dar um assentimento mental à verdade que é Jesus, o Cristo. A salvação, então, ela é através da fé, mas a pessoa praticando a obediência a Cristo, a pessoa praticando as virtudes do fruto do Espírito Santo. Aí sim, a Bíblia diz. Então, não só um assentimento mental, ou seja, só pela mente. Eu creio em Jesus, só pela mente. Não. A pessoa é salva pela fé, mas ele pratica as boas obras, ou seja, ele pratica essa fé. Ele põe em prática a obediência a Cristo. Ele pratica a palavra de Deus. A Bíblia, a palavra de Deus está na vida dele. Ele tem comunhão com Deus. Ele tem comunhão com Jesus Cristo. Ele tem comunhão com o Espírito Santo. Ele tem comunhão com a divindade. E através das suas obras, nós vemos esta fé em Cristo expressada na vida deste crente, na vida deste salvo, na vida da igreja de Jesus. Então, o Filho de Deus é um cuja fé o levou a obedecer ao Senhor. A fé levou ele a praticar obras que agradam a Deus. E obras que agradam a Deus são obras que obedecem a Deus. São obras que agradam a Deus. Eu tenho fé, eu tenho Deus na minha vida e por isso eu pratico as obras. Portanto, ser um filho de Deus mediante a fé é ser de Cristo. Ser um filho de Deus mediante a fé é ser de Cristo, mas, claro, praticando as obras que vão demonstrar que tal crente, que tal igreja, que tal salvo, que tal fiel a Deus, ele demonstra com as suas obras, ele demonstra com as virtudes do fruto do Espírito que está na sua vida. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a sua família e até a próxima escola bíblica dominical.